Você já viveu situações difíceis, sob pressão, e às vezes você precisa tomar uma decisão sob pressão? Aquela coisa, né? E você tem que tomar uma decisão, não tem para onde correr, tem que resolver algo. E é tão bom quando temos uma direção de Deus, mesmo em meio à pressão, para, em meio à dificuldade, ter certeza daquilo que você está fazendo. E a verdade é que precisamos ser pessoas que conseguem encontrar o caminho para o coração de Deus, independente daquilo que estejamos vivendo. Seja muito bem-vindo à nossa série de devocionais. Hoje é o de número 97. O tema é Encontre o caminho para o coração de Deus. O texto que a gente vai ler está em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Esse texto, essa história de Ziclag é maravilhosa. Davi estava morando nessa cidade chamada Ziclag e eles saíram para uma batalha, saiu para uma batalha com os seus soldados. E o fato é que foram todos, e a cidade ficou desguarnecida. Um exército inimigo veio, levou as mulheres, levou as crianças, levou os velhos. E quando eles voltaram, os homens falavam: você errou, você não deixou a gente aqui, você nos levou, você não foi prudente. E aqueles homens que davam a vida por Davi, naquele momento, eles estavam querendo apedrejar Davi, porque as mulheres e os filhos tinham sido levados, e os idosos, e aqueles homens furiosos. O fato é que aqueles homens, eu imagino Davi com seus soldados ao seu redor, querendo apedrejá-lo, questionando ele veementemente, e Davi sobre aquela pressão. Não era pressão de pessoas que não gostavam dele, era de homens que ele vivia com aqueles homens. Eu imagino Davi, o texto diz que Davi para, se fortalece no Senhor, encontra o caminho do coração de Deus, fala com Deus, pede uma direção de Deus: faço isso, não faço. Deus vai, que você vai restituir tudo. E Deus dá uma resposta para ele em meio àquela pressão. Ele encontra o caminho do coração de Deus e tem uma direção clara. Aí ele arruma os homens, vai atrás, encontra os inimigos, recupera os filhos, as mulheres, os idosos, ninguém morreu, e ele ainda volta com os despojos daquela batalha, e a gente vê algo maravilhoso. Davi tem uma capacidade nesse momento de, mesmo sob pressão, encontrar o caminho do coração de Deus. Davi ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Sabe, Davi não foi escolhido por Deus por causa da sua influência, Davi não foi escolhido por Deus por causa da sua estatura, não foi escolhido por Deus por causa do seu nome, do seu sobrenome, da sua genealogia, da sua família. Davi foi escolhido por Deus por causa do seu coração. Ele não tinha um monte de coisas para ser rei, mas ele tinha um coração que agradou o coração de Deus. E Davi tem essa característica de conseguir encontrar. Davi cometeu erros, mas de todos se arrependeu, encontrava o caminho do arrependimento e o caminho do coração de Deus. Sofreu as consequências, mas ele encontrava o caminho do coração de Deus, independente daquilo que ele estava vivendo. Uma pessoa pode ser aprovada em testes de habilidade, inteligência, agilidade, eloquência, ser um bom estrategista, mas Deus levará em conta o seu coração. Que alguém pode ser bom em tudo isso, mas se seu coração não for bom, provavelmente seja até reprovado por Deus. Para o nosso futuro ser desenhado, Deus não desenha o nosso futuro de acordo com a nossa origem, os nossos pais, a cidade que a gente nasceu, a habilidade que a gente tem somente, mas de acordo com o nosso coração. Por isso é extremamente importante que sejamos pessoas com o interior sarado, o interior curado, pessoas que conseguem encontrar o caminho do coração de Deus para ter respostas. Talvez isso que falte, isso que precise, para você ter a resposta que você tanto precisa para tomar as suas decisões de maneira acertada e ir para frente, andar para frente, viver tudo aquilo que Deus tem para você. Que Deus abençoe você. Se inscreva aqui no canal, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de uma palavra de Deus. Te encontro no próximo devocional. Valeu!